Deficiência em Foco. Saudações, amigo ouvintes do seu espaço de eleição Deficiência em Foco, um espaço feito de e para pessoas com deficiência, levando consigo toda a informação sobre esta camada social em Moçambique. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Amigo ouvinte, nesta edição vamos conversar com Rafael Bata, um músico moçambicano. Ele tem deficiência visual. Vamos entender um pouco da sua carreira, sobretudo como adquiriu a deficiência visual. Deficiência em Foco. Bata, conta-nos um pouco como que foi a tua deficiência, em que circunstâncias? Bem, eu fiquei cego a cumprir o serviço militar obrigatório em plena guerra dos 16 anos da Guerra Civil. Foi assim que eu fiquei cego e depois daí fui à escola na Beira. O governo, nesse caso o Ministério da Defesa, me mandou no Instituto Nacional dos Deficientes Visuais na Beira, lá onde é que aprendi a escrever com o sistema Braille e tirei o curso de telefonista e, portanto, voltei a Maputo para procurar um emprego e o mesmo não conseguia. Portanto, entrei na música com forma de afogar as lágrimas, não é? Porque queria trabalhar, não conseguia dessa forma cantar com forma de me sentir ainda mais livre. Não consigo trabalhar, mas era uma forma também de arranjar um outro emprego, não é? Fora aquele que aprendi na Beira. Exato. E na Beira saíste lá com o ensino a Braille e também de ser telefonista. Podes desenvolver um pouco sobre isso, a tua experiência? Como que foi aprender o Braille naquele momento? Mais ou menos tinha quantos anos quando se ia? Bom, foi há 20 anos quando estava na Beira e depois aprendi a reabilitação, não é? Chamava lá de reabilitação porque eu sabia escrever a tinta e depois tinha que aprender outro sistema que é o Braille. Então a reabilitação não foi fácil, mas eu, como queria escrever, consegui conhecer o abecedário em 2 dias. Para quem nos acompanha, o que é o ensino Braille, por exemplo? Braille é um sistema que a pessoa com deficiência visual usa, não é? Tateando com os dedos. As letras vêm em formato de borbulhas, não é? Tanto 6 borbulhas. Não sei, posso explicar mais ou menos como é que estão. É uma forma que eu posso tocar e ler. É um quadrado, tanto de 6 pontinhos, 3 horizontais, não é? Do lado esquerdo e mais 3 horizontais. São 2 pontos. 2 pontos acima, verticais, 2 no meio, verticais, 3 verticais e 2 colunas horizontais, não é? Então, cada ponto, não é, desses pontinhos formam algumas letras. Então, em poucas palavras que eu posso explicar, o sistema Braille é formado por 6 pontinhos. Exato. Bata, depois de ter voltado da Beira para se ocupar, engrenou-se na música. Há algum incentivo do seu irmão, José? Bom, João Bata. Neste caso, bom, não. Até que eu posso dizer que eu é que ensinei o João Bata e muitos outros. Eu não fazia absolutamente nada, porque quando eu entro na tropa, eu já fazia parte de um agrupamento musical, Costa Oriental da África, e depois quando volto da tropa, como eu dizia no início,
A minha família não gostava disso. Só pronto, aqui temos pouco tempo para falar tudo aquilo que aconteceu. Exatamente, eu fazia parte do grupo Costa Oriental da África, quando entrei na tropa, porque a minha mãe e meus pais não gostavam que eu tocasse a guitarra, porque senão eles pensavam que eu ia ser um bandido ou qualquer coisa. Naquela altura era assim que olhavam os músicos, então eu deixei. Quando entrei na tropa, aquilo que eu disse, depois fiquei cego, vim a recomeçar, não é, a cantar, porque é algo que está dentro do meu coração, não é? Então foi a partir daí que comecei a tocar a guitarra, a cantar, e meu irmão também entrou na onda, eu é que ensinei, o João Bata, e Felipe Inhaçavel foi meu professor de guitarra, foi um dos meus professores de guitarra. Então foi assim que eu entrei na música, mas esta área não foi assim muito fácil, porque para além de ser cantor, depois entrei noutra área, que é a área da rádio. Mas antes da rádio, podia salientar aqui um aspecto muito importante na parte da música, porque ganhei melhor voz no Ngoma Moçambique em 2005. Em 1999 participei na finalíssima do Ngoma Moçambique, e também já participei em festivais internacionais em Cape Town, Cidade do Cabo, em 1995, e participei em Johannesburg, Erzitanville e também na Suazilândia, na questão de música, em festivais. Então é mais ou menos isso que posso dizer na área da música. Tem muita coisa, mas Bata, como é que chega a fazer letras para o Mabulo Cuiacana da Antena Nacional da Rádio Moçambique? Exato, quando eu volto da tropa, aquilo que eu dizia, eu estava sempre em casa. Eu gostava de ouvir rádio, ouvia programas Mabulo Cuiacana, Cena Aberta. Então, quanto mais eu escutava aquele programa, aparecia sempre alguma inspiração. Então foi assim que comecei a escrever o teatro radiofónico, Mabulo Cuiacana e também Cena Aberta. São muitos textos ou teatros radiofónicos que eu escrevi para a Rádio Moçambique. Exato. E como é que foi a experiência? Foi muito boa, uma experiência muito boa, que depois disso até criei um grupo de teatro, não é? E participamos também em vários sítios, né? Mesmo aqui no país, na Casa da Cultura, na província de Gaza e também Sofala, já fomos apresentar, e portanto foi uma boa experiência. E escreve essas letras, Cena Aberta, Mabulo Cuiacana, por aí em diante. E quando é que começa a fazer rádio? E o que lhe motivou, apesar que já vinha escrevendo Cena Aberta, mas ser um locutor, como é que isso acontece? Bom, ser locutor é um sonho de infância. Naquela altura eu gostava de ouvir rádio, ficava muito preocupado, porque eu não sabia como é que aquelas pessoas falavam ou entravam atrás do rádio de casa. Então eu queria perceber mais ou menos como é que aquilo acontecia. Então fui crescendo, como eu disse, quando saí da tropa, eu estava sempre em casa, não fazia outra coisa. Então eu escutava rádio, só mudava a estação ali. Então foi a partir daí que fui participando em alguns programas, tanto da Rádio Moçambique, Antena Nacional, e depois surgiu uma oportunidade na Rádio Cidade. Havia um programa, chamava-se Polo Juvenil. Não era um programa da Rádio Cidade, era um programa que alugava-se à Rádio Cidade. Então fui participando daquele programa, e depois o Nelson Pereira, que era o apresentador do programa, chamou-me e sugeriu-me para fazer parte do programa. Eu tinha uma rubrica
naquele programa que era do teatro radiofônico, ali mais de 15 minutos. E depois deu-me também mais 5 minutos de aconselhamento dos jovens. Então começou daí o bichinho de rádio. E depois, quando chegou a parte para eu entrar numa formação, não é? Na altura eu andava com alguém, e depois aquele miúdo que me acompanhava, os pais vieram buscar, então já não tinha como me locomover. Então perdi a oportunidade de fazer parte da Rádio Capital, porque era a formação da Rádio Capital. Então não consegui, mas houve uma outra oportunidade na Rádio Mutiana, mas entrei na Rádio Mutiana através da Rádio FEBA. Era uma rádio cristã, também eu participava, eu ligava, então eles chamaram para fazer parte desse programa. E o programa, ou seja, a Rádio FEBA transmitia as suas emissões, ou seja, os seus programas na Rádio Mutiana. Então foi através da Rádio Mutiana que a diretora dessa rádio gostou de mim e pediu para eu fazer parte da Rádio Mutiana. Foi assim que eu entrei na rádio, né? Assim como eu disse, fui na Rádio Mutiana. Foi desta forma. Exato. E que lembranças faz quando esteve a fazer rádio? Sei que neste momento não está a exercer as funções como jornalista radiofónico. Bom, uma das recordações é que já fui melhor locutor de rádio e também 2 programas que eu fazia lá foram premiadas com melhores programas de rádio. É uma das recordações. Outra recordação que eu posso aqui mencionar é que a rádio deu-me uma bolsa para fazer o ensino superior no jornalismo. Foi a primeira bolsa e a única neste momento que saiu daquela rádio. É única. Exato. E Bata, mesmo para terminar, que apelo deixa para aquelas pessoas que têm autopreconceito, falo de pessoas com deficiência, na verdade nas zonas rurais, que a pessoa com deficiência tem pouco valor, ou seja, por falta de conhecimento, que essa pessoa pode ser útil para a nossa sociedade? Portanto, a única questão que eu posso dizer a essas pessoas é que eles têm um problema mental, não é? Porque ainda para nós que somos pessoas com deficiência, sabemos, por exemplo, no meu caso, eu não nasci cego, não nasci com esta deficiência, eu adquiri. Então, as pessoas que têm este pensamento é que não sabem que um dia pode lhes acontecer. Então, por aí, então é mais preferível a pessoa dar valor a estas pessoas com deficiência e aquelas pessoas que estão se discriminarem-se devem saírem dessa caixinha, posso falar assim, porque estão-se a excluir. Então devem levantar-se, erguerem a cabeça para que o mundo possa ver e respeitar os direitos dessas pessoas com deficiência. E apelar também aos pais que têm filhos com deficiência, devem soltá-los, né? Porque são pessoas com habilidades, não é? Que se os pais deixarem eles mostrar aquilo que vale ou ir à escola, um dia podem os pais se surpreenderem e verem que efetivamente eles são pessoas com capacidade. Deficiência em Foco.
Amigo ouvinte, estamos nos momentos finais do programa Deficiência em Foco. E nesta edição conversamos com Rafael Bata, um músico moçambicano com deficiência visual, onde percebemos como ele teve a deficiência, sobretudo dos seus projetos futuros. Amigo ouvinte, pode seguir-nos através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta escrever Deficiência em Moçambique e pode fazer a sua subscrição e também enviar-nos e-mail através do nosso correio eletrônico deficienciamz@gmail.com. Obrigado pela sua audiência e pela preferência. Estive na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Até a próxima oportunidade. Deficiência em Foco.